Enem para você e a redação em pauta, 1000 pontos em jogo, 1000 pontos para nossa análise, possibilidades dentro das 5 competências. Nós vamos tratar desse tema absoluto, das competências, das habilidades, de todos os melindres da redação propriamente dita ao longo do nosso curso. Muito bem-vindo, muito bem-vinda! Aula 5, aquele bloco de anotações, aquele caderno de anotações mais do que necessário para você. Olha, não perca de vista, não deixe de trabalhar com as anotações para que você contemple conosco toda essa vida do Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Então vamos adiante, vamos ao nosso trabalho, vamos dar uma olhadinha aqui nesse material, está aí para nós, redação, beleza? A importância da linguagem. Veja só que aqui nós temos alguns deslizes que foram cometidos. Nós não sabemos até que ponto eles se colocaram como deslizes que foram intencionais, propositais ou foram deslizes pelo desconhecimento. Vejamos aqui. Então, no primeiro momento, o que nós temos aqui? Nós temos, hoje em dia, a natureza. Então, primeiro, temos que desmistificar isso que é praxe. Não comece seu texto, em hipótese alguma, com as expressões hoje em dia, no mundo em que vivemos e atualmente. Não que seja proibitivo, mas você já ouviu várias vezes em várias situações. Há cursos que gastam bom tempo, na verdade empregam um bom tempo para discutir a validade dessas muletas. Hoje em dia, no mundo em que vivemos, no atual sistema das coisas, que são muletas para se começar um texto. Isso é bom? Eu diria que não, porque é lugar comum. Muitos utilizam, então torna-se repetitivo o termo atualmente. Atual coloca ali, mais uma vez, esse sufixo mente, essa desinência, por assim dizer, errado, não faça isso. Então o erro está no meio, como você viu aqui, mas necessariamente não só no meio. O erro consiste em termos o em dia, ele é que está errado aqui. Então, a importância da linguagem. Quando um corretor se depara com isso, no primeiro momento que o corretor se depara com isso, imediatamente ele se aborrece, porque ele vê isso como um lugar comum mesmo. As pessoas habitualmente usam e abusam disso. E não é interessante sob nenhuma hipótese. Então, devemos tomar cuidado com esse hoje em dia, devemos deixá-lo de lado. Aqui também, veja que é uma incoerência dizer menos desmatamentos e mais florestas arborizadas. Vamos entender isso como uma redundância. E aí você diz assim, mas professor, por que é uma redundância? Ora, trata-se de uma redundância necessariamente porque você observa que repete-se. É como se disséssemos assim, as florestas são o que? Desarborizadas? Mas é que aí existem florestas que têm menos. Todas as vezes que você tiver que explicar alguma coisa, além do que está escrito, todas as vezes que você tiver que esclarecer algo que não esteja expresso, manifestado no texto, é porque é ruim. É porque a abordagem não foi boa. É porque a abordagem carece de subsídio. Se ela não carecesse desse subsídio, evidentemente, essa abordagem, ela acabaria de alguma forma comprometendo todo o texto. Não é? Se ela não carecesse, ela seria boa. Com aqui ela compromete todo o texto. Esqueça, tire de lado. Isso é bobagem, não vamos entrar nesse mérito. Então, saia do aspecto da redundância, propriamente dita. Então, menos desmatamentos, mais florestas arborizadas. Não. Aí você tem, provocando assim a desolação. Por que esse infeliz termo desolação de grandes, o quê? Grandes espécies. Espécies devem ser mesmo. E, aliás, essas espécies devem ser extremamente raras. Tão raras que elas não existem. Então, as espécies que estão colocadas aqui, raríssimas, tão raras que elas não funcionam necessariamente. Tchau para as espécies. Aí, outra expressão jocosa e ruim, nesta terra em si plantando tudo dá, é frase de para-choque de caminhão para motivar alguém ou alguma situação. Não, em si plantando tudo dá. Não, está errado, também pode jogar fora necessariamente. E isso tudo devido aos raios ultraviolentos. Se eles são ultraviolentos, eles só podem ser extremamente
agressivos. Se eles são ultraviolentos, eles só podem ser extremamente agressivos. E se eles são extremamente agressivos, eles não se bastam, eles não servem. Então, esqueça-os, deixe-os de lado, eles não servem nesse contexto. E aí, no finalzinho aqui, é uma frase filosófica. Né? Vamos filosofar? Vamos. Então, vamos filosofar. Vamos filosofar. Existem dois tipos de animais, os que vivem em cativeiro e os que não vivem. Bom, até aqui, a frase está perfeita. Até aqui, olha, beleza. Ultimamente, surgiram um terceiro tipo. Então, aqui já está errado porque é surgiu. Um terceiro tipo que corresponde àqueles os que são presos pela Polícia Federal. É claro, é para rir. E aí você diz, de onde isso saiu, professor? De várias redações, de vários textos, coletados para a ironia, apropriados para fazer com que você reflita sobre o fato de entregarmos um texto e não lermos esse texto antes de o entregarmos definitivamente. Ou seja, rascunho. Com rascunho você tem alguma outra observação, mas no momento em que se passa a limpo o texto, é necessário que você passe esse texto a limpo, mas com propriedade. E essa propriedade se dá na medida em que efetivamente, se constrói um texto qualitativo, sem erros. Neste caso aqui, como vimos em todos eles, volte à tela, todos eles há uma redundância e, é claro, é para rir. Rir não do indivíduo que o fez, rir do que ele produziu pela falta de atenção. Rir pelo que ele produziu não ficando atento. E não ficando atento, ele traz dificuldades. Muito bem. Seguindo o barquinho. Agora, para nós entendermos aqui alguns temas. Há muito se trabalha com a possibilidade de que o Exame Nacional, alguns concursos vestibulares já cobraram isso, efetivamente, há muito se trabalha com a questão da obesidade e da cultura do corpo. Então, cultura do corpo propriamente dito. Aqui é uma brincadeira do passado, né? Já se sabe que nesse quadro, esse indivíduo que o pintou, uma exposição famosa, ele não está aqui presente. Nós temos, assim, pinturas também do senhor Vitor Meireles que não estão aí presentes. E é um quadro que foi criado com a semelhança fisionômica dele, sem que ele tivesse participado. Então, aqui houve uma exaltação exagerada da figura. Da mesma forma, aqui uma ironia com um atleta conhecidíssimo de futebol que jamais em sua vida, a não ser em brincadeira, usaria essa camisa. Então, uma ironia que se coloca aqui. Aí temos a linguagem e a percepção da realidade. Aqui nós temos no passado a ex-URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoje nós entendemos tudo isso como sendo participante da Rússia, que teve que passar por todas essas mudanças de fragmentação e depois desfragmentação. Mas essa imagem, essencialmente, ela acaba tendo uma reverberação maior, porque em abril de 61, os russos conseguem enviar pela primeira vez ao espaço, mesmo que para uma única órbita na Terra, a espaçonave Vostok, produzindo o primeiro homem a sair de nossa atmosfera, quem? Yuri Gagarin. Então, ele pôde exclamar a linguagem, aí o texto maravilhoso. O que ele pôde exclamar? Ele pôde exclamar aquilo que todos queriam, na verdade, comprovar. A Terra é azul. Ou seja, por que ela é azul? Porque ela tem 3/4 d'água, ou seja, a sua maior parcela. Então ele disse isso, e aí você tem com essa fala dele, com a expressão da fala, a linguagem propriamente dita. Muito bem. Os signos. Nesse contexto, quando nós pensamos em signos, verbais e não verbais, nós estamos pensando no quê? Naquilo que eu posso escrever e naquilo que apenas é um sinal. Então, quando eu penso em signo verbal, eu me deparo com o quê? Com aquilo que está posto aqui. E que eu sei que este signo verbal é manifestado dessa forma. Esse A. Isto aqui é um signo verbal. Isto aqui se transformou em um signo
não verbal, mas que verbalizou alguma coisa também. Aí você fala, mas por que ele verbalizou alguma coisa? Obviamente, ele verbalizou alguma coisa porque com este signo eu consegui a percepção do todo. Ou seja, com este signo eu consegui perceber, eu consegui ter neste signo uma compreensão que vai além das fronteiras do nosso próprio idioma. Então, signos são invariavelmente símbolos. Esse símbolo pode ser não verbal, porque é um sinal apenas. Por exemplo, isto aqui é um signo não verbal. E é claro que quando fazemos este signo não verbal, as pessoas, praticamente todas as pessoas, sabem que isso aqui significa positivo. Ok, está bom, confirmado, valeu. Então eu faço o positivo, o signo não verbal, diferente da grafia. Quando eu vou para a grafia, eu sei que há um alfabeto que me diz que isso é um B, que isso é um C, que isso é um D, que isso é um E, que isso é um F, que isso é um G, que isso é um H, que isso é um I, e aí sucessivamente. Então eu tenho signos verbais e não verbais. Em que isso me ajuda num texto? Ajuda porque invariavelmente as propostas, como a do Exame Nacional, trazem uma ilustração, algumas vezes até 2 ilustrações. Isso em todas as provas desde 1998, sobretudo nas provas de 2009, 10, 11, 12, 13 e 14. No curso em que faremos, na plenitude do nosso curso, com a dobradinha entre mim e a professora Cleusa, nós trabalharemos necessariamente todas as propostas. Você verá conosco desde a proposta de 1998, seguindo até a proposta de 2014, incluindo aquelas do sistema prisional e da prova cancelada. Então nós teremos nessa abrangência muitas aulas para você compartilhar conosco, proposta a proposta. E não só compartilhar proposta a proposta, mas, mais importante, escrever essas propostas, escrever todas elas. Ou seja, partir do princípio que você precisa trabalhar, que você precisa grafar todas as propostas, porque aí as coisas começam a funcionar da melhor maneira possível e os encaminhamentos, então, ficam efetivamente bons. Seguindo aqui para o nosso barquinho, então, os signos, nós temos a língua e as transformações, inclusive, da linguagem propriamente dita. E é claro que há uma transformação ou outra nesse contexto. Por exemplo, jamais nesta capital afluiu igual concorrência em jogos de futebol, nem mesmo durante os matches do Sul-Americano. E você dirá assim, mas professor, esta frase está repleta de erros. Eu diria que não, sobretudo porque ela foi escrita em 1946. Ou seja, em 1946, havia um outro acordo normativo, um acordo ortográfico que permitia esse tipo de coisa. E ao permitir esse tipo de coisa, você efetivamente, evidentemente, traz isso à tona. Isso aflora e ao aflorar, isso se torna especial. Na sequência, o que é que nós temos aqui? Vejamos. A partida assumiu a proporção de um vultoso acontecimento que ultrapassou os limites do mundo esportivo. Então você também pode ter um erro aqui e uma utilização do termo vultoso, que para muitos pode ser um termo exagerado na sua plenitude. Tá? 3. E tal resolução do digno delegado recebeu louvores de todos quantos se apinhavam no estádio. Estádio também dessa forma, grafando ali em 1946, apinhar. O termo apinhar quer dizer eles se amontoavam. Então, se amontoavam, exatamente nesse contexto. Venceu o valoroso Eleven, o valoroso Eleven, veja só que beleza, que inegavelmente melhor atuação produziu. Aí você tem o acordo de 46 na sua plenitude. O time do Flamengo mereceu sair vitorioso, exatamente isso. Tudo foi abolido. O que significa que nós temos que estar atualizados com a norma. E a norma do nosso exame de 2015, ela é dúbia. Você pode grafar os termos e as palavras usando o acordo de 1971 e você pode grafar e usar o acordo de 2008, melhor dizendo. Porque 1971 continua vigente e o será, nós já dissemos, até o dia 31
de dezembro desse ano de 2015. O outro acordo só se dará, o acordo de 2008, só se dará na sua plenitude, ele já está em vigência, claro, mas ele só se dará na sua plenitude a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Então, bem tranquilo em relação a isso. Voltando para cá, que aqui nós temos aqui necessariamente a oralidade e a escrita. Sim, nós temos a oralidade e a escrita, e pensando na oralidade e na escrita, exatamente a voz oral e esta fascinante fotografia. Porque ela é fascinante. Veja só você o fascínio dessa imagem colocada aqui. Isto aqui já foi questão de um concurso vestibular. Sim, isto aqui já foi questão de um concurso vestibular. E aí você diz assim, mas já foi, mas por quê? O que ela trouxe aí de efetivo? Então você tem assim, alta mecânica. E aí é claro que você está se referindo em automecânica. Então aqui nós vamos corrigir automecânica, certo? Automecânica. Cruzeiro do Norte. Muito provavelmente o nome dessa automecânica é Cruzeiro do Norte. Provavelmente, a marca fantasia. É muito provável, tá? Que você tenha isso. Mas alguém já disse que é automecânica diesel, tá? Embora nós entendamos que o diesel é aqui, tá? Tudo bem. Serviços. Serviço de tratores, assistência técnica, reforma de colheitadeiras e implementos. E o mais importante, não é tende nas fazendas, tá? Atende no domicílio ou atende em domicílio. Domicílio. Paulo aqui. A influência se fez correta. E é claro, de propriedade do gordo. Então, você tem tantos erros ali, tantas combinações erradas, e o que a proposta solicitava? Que você resolvesse os possíveis problemas, as dificuldades que estavam ali, e implementasse um novo serviço. Então, não era só resolver, era resolver os problemas e implementar um novo serviço. É claro que aí, digno de uma série de erros e de certa ironia. Então, com base nisso, o que nós temos que entender? Que há tipos e gêneros textuais que são diferentes. Então, tipos e gêneros textuais que são diferentes. Nesse caso, os que consideram as características textuais internas dos textos, que nós chamamos exatamente como textos formais, e esses textos formais dependem disso. Eles não só dependem, como eles se locupletam assim, eles são efetivos. Os que consideram os traços textuais, exteriores aos textos, ou funcionais, se nós quisermos. Então nós temos os formais e os funcionais, e temos aqueles que conciliam os traços, que são os textos ao mesmo tempo não só formais, como eles são também funcionais. Então eles são formais e eles são funcionais ao mesmo tempo. Esse ao mesmo tempo, muitas vezes, é tudo o que queremos nessa combinação textual, ao mesmo tempo, certo? Então, é necessário que você compreenda, dentro de uma proposta redacional, que vários textos que se apresentam, que são os textos motivadores, podem ser, sim, todas as propostas, todas elas. Você vai buscar a trilha conosco e verá que nunca houve uma redação do Exame Nacional que não trouxesse um ou vários textos motivadores, que podem ter exatamente essa característica. São funcionais, plenos, por exemplo, são textos aleatórios, eles servem porque alguém os disse, uma citação aqui a colar, e há textos formais, textos legais, como por exemplo a Constituição.
a Constituição trazendo para nós várias situações, vários apontamentos colocados dentro do texto. E aí você precisa também ter essa leitura daquilo que é um texto formal, constitucional, por exemplo, daquilo que é um texto funcional, que se presta ao que nós queremos, ou seja, se presta ao seu destaque, à sua colocação. Perfeito. Mais do que isso, há textos que mesclam as duas coisas. E aí muitas vezes esses textos que mesclam o formal e o funcional podem ser exatamente os textos ilustrativos, que também podem se apresentar para nós. E algumas vezes se apresentam. Voltando ao que nos interessa aqui, nós temos exatamente essa orientação que nos ajuda a pensarmos, então, as variedades linguísticas que podem se construir a partir daí são as variedades, revise conosco, linguagem e língua, que são diferentes. A linguagem pode ser formal, a língua pode ser formal e informal, e a linguagem pode ser verbal, não verbal. Elas são diferentes porque a língua perpassa o idioma, o dialeto. A linguagem, ela não precisa de um idioma específico, porque ela pode ser apenas um sinal, certo? Então a linguagem tem esse diferencial. E aqui a definição, que é a linguagem. A linguagem, propriamente dita, é a representação do pensamento por meio de sinais. Representação do pensamento por meio de sinais que permitem a comunicação e a interação entre as pessoas. Por isso ela pode ser verbal e pode ser não verbal. Se for verbal, é aquela que tem por unidade a palavra. Se for não verbal, tem outros tipos de unidade, como gestos, movimentos e imagens, como nós vimos. E é uma linguagem mista que mescla todas as coisas e que nós usamos todo o tempo também. É invariável que usemos e abusemos. Aí você tem essas considerações sobre a noção de tempo, necessariamente, né? Nos Estados Unidos, o passado com George Walker Bush, chamado como Bushinho, e o presente com a forte e intrépida Michelle Obama. Na verdade, aqui não é a Michelle Obama. Aqui é a secretária, ex-secretária de Estado, Condoleezza Rice. Né? Não confunda alhos com bugalhos. Né? Vamos corrigir aqui, Condoleezza Rice. No primeiro olhar, não, Condoleezza Rice. E os textos que estão nos jornais, como aqui, necessariamente, você teve Carajás. E pode aparecer como texto motivador, além dessa imagem de indivíduos que cometeram delitos. Da mesma forma, há muito tempo já se fala sobre isso, que é a invasão de um carro no Congresso Nacional. Há muito tempo o sujeito colocou o carro lá dentro do Congresso Nacional. Tá? E aqui é uma figura que ficou notabilizada no país, uma moça, uma senhora hoje, chamada Suzanne von Richthofen, por conta do falecimento dos pais. Depois ela foi condenada, foi julgada e depois condenada judicialmente. Hoje cumpre pena, está em prisão. Né? Então, por conta do assassinato dos referidos pais. E aí, nesse contexto, todo de apontamentos, nos resta falar sobre a narração. Porque a narração, na verdade, se traduz em contar um fato, em contar um momento, um episódio, uma situação vivida ou criada como fruto da imaginação. Então ela pode ter o viés da realidade e também pode ter o viés da ficção. Pode trabalhar com realidade e pode trabalhar com ficção. As duas situações são plausíveis, as duas situações são possíveis, realidade e ficção. Narrar é contar um fato, um caos, um episódio. Veja, enquanto você está nos assistindo agora, essa aula que trouxe a abordagem da linguagem, da língua, da fala, do signo, e que agora se coloca na aplicação disso, que é o elemento narrativo. E aí vem a tua pergunta, professor Marlos, dentro do exame nacional, da prova do Enem, da prova de redação, eu posso usar a narração? A resposta é sim. Mas vejam o que dissemos, dentro, o que significa que você pode usar a narração como uma parte. Nós já havíamos mencionado isso naqueles parágrafos introdutórios sobre a questão do menor. Então recorde, sim, sua memória nesse sentido. Já havíamos dito sobre a possibilidade. Então você pode usar no início,
pode contar num parágrafo de desenvolvimento, fechou. Mas não na conclusão, evite. Por quê? Porque a conclusão do exame nacional, da prova do Enem, pede a você que faça uma proposta de intervenção. E aí você não vai narrar uma proposta de intervenção. Não que não possa, mas é complexo, é uma complexidade maior. Esqueça isso. Não faça isso. Deixe isso de lado. Não vamos por esse caminho. Esse caminho é um caminho sinuoso e perigoso. Não vamos por esse caminho. Ele não nos trará benefícios. Ou melhor, não nos trará benesses. Nós não podemos utilizá-lo, porque ele não funcionará em acordo com aquilo que nós queremos necessariamente, certo? Muito bem. Então, agora, só entendendo a ênfase que se quer colocar, narrar é fundamental, sim, para você fazer com que o seu interlocutor pense e reflita. E aí você tem vários exemplos de narração que se colocam para nós, né? Por exemplo, está aí. Em uma noite chuvosa, você já entendeu que está contando alguma coisa. Tem muita descrição? Claro que sim. Em uma noite chuvosa do mês de agosto, Mateus e o irmão caminhavam pela rua mal iluminada, que conduzia à sua residência. Subitamente foram abordados por um homem estranho. Pararam atemorizados e tentaram saber o que o homem queria. Receosos de que se tratasse de um assalto, era, entretanto, somente um bêbado que entrava a encontrar com dificuldade o caminho de casa. Ou seja, ele não possuía condições sequer de se manifestar. Ele estava totalmente bêbado e embriagado e, por causa disso, se perdia. Então, isso é uma narração. Narração em primeira pessoa. Na redação do Exame Nacional, é melhor que você evite essa narração em primeira pessoa. Então, narração Enem, tome cuidado. Você, se possível, evite colocar-se com essa pessoalidade, mas ela existe sim. Então, o Enem é um indicativo que você evite usar a primeira pessoa, a não ser que seja mais do que necessário. É o narrador que participa da ação, incluindo-se na narrativa o que chamamos e entendemos como narrador-personagem. E ali está. Estava andando pela rua. Quem estava andando pela rua? Eu. Já vou mostrar isso. Estava andando pela rua quando de repente tropecei. Aqui já tem a resposta. Quem tropecei? Quem tropecei? Eu. Quem tropecei? Eu. Eu tropecei onde? Em um pacote embrulhado em jornais. Peguei-o? Quem peguei-o? Eu. Vagarosamente abriu. Quem abriu? Eu. E viu com surpresa. Quem viu? Eu. Então, observe, eu tenho aqui, declaradamente, todos os detalhes desse texto. Sempre em primeira pessoa. E viu surpreso que lá havia uma grande quantidade de dinheiro. Imediatamente pensei. Quem pensei? Quem pensei? Eu. Então, é claro que a narração é em primeira pessoa, não há dúvida nesse contexto. Já a narração em terceira pessoa, essa indicada, use-a, porque ela é melhor, tá? Use-a, então, em se tratando de Enem, você deve utilizá-la. É um narrador que não participa da ação. Ele não se inclui na narrativa, trata-se do conhecido narrador observador. Certo? Cuidado que o onisciente, ele sabe todas as coisas, mas não vamos misturar os narradores quanto ao que é onisciente e o que é observador. Em princípio, você tem aqui a citação. Marlos estava andando pela rua quando, de repente, tropeçou em um pacote embrulhado em jornais. Pegou vagarosamente, abriu e viu. Quem abriu? O Marlos. Eu estou narrando sobre ele. Tá? E viu. Quem viu? Ele. Tá? Então você tem o ele bem claro aí para nós e viu uma grande quantidade de alegria, o que o deixou extremamente feliz e pronto para dizer como as coisas funcionam. Em uma narrativa, o primeiro parágrafo é o parágrafo da introdução, esclarecimentos sobre o fato que será narrado com a respectiva determinação do tempo e lugar no qual ocorrem os fatos, tempo e lugar. Segundo e terceiro, desenvolvimento, a causa do fato propriamente dito com a apresentação dos personagens e o modo como as coisas acontecem. E o quarto parágrafo, a conclusão, as consequências de tudo. Exatamente. Então, narrar é um componente muito relevante dentro de um texto dissertativo. Narrar é contar um episódio. Então, meu desafio agora, final dessa nossa quinta aula, pega o seu bloco de anotações e você vai narrar. Narre necessariamente um episódio carnavalesco, tá? Um episódio carnavalesco. Se possível, use a terceira pessoa. É isso. Até o próximo encontro com redação dentro do Exame Nacional do Ensino Médio.